Bom dia, bora dar início à nossa análise intradiária. Essa semana a gente tem que ficar atento a diversos fatores. A geopolítica agora, nesse momento, ela está trazendo um pouco de alívio, porque o Trump ele falou que Estados Unidos e o Irã estão tendo boas conversas. Isso por si só já trouxe um alívio momentâneo para os níveis de preço do petróleo. Só que o Irã ele afirmou que não busca retomar as negociações de paz com os Estados Unidos, embora ele esteja suspendendo os ataques enquanto houver esse cessar-fogo. Então, esse cessar-fogo momentâneo ele não pode ser visto como uma resolução do conflito definitiva e ele está trazendo um alívio momentâneo, mas a gente sabe como essa situação ela é muito frágil e qualquer headline, qualquer ação por parte de qualquer um dos países pode alterar esse cenário. E acredito que isso seja muito estratégico, até por parte dos Estados Unidos, como é uma semana de decisão de taxa de juros, dados do PCE, que é um dado de inflação, se não um dos mais ou mais observado pelo Fed. Então, ao meu ver, é algo bem estratégico, vindo até por parte dos Estados Unidos ter gerado um alívio e ter cessado os ataques contra o Irã. No dia de hoje, na macroeconomia, a gente tem divulgação de um dado bem importante, que é a confiança do consumidor do Conference Board, e ele está com uma perspectiva de vir acima do anterior, o que reforçaria o consumidor norte-americano ainda resiliente, mesmo dentro desse cenário de taxa de juros elevadas, perspectivas de inflação altas. Então, isso já reforçaria ainda mais a decisão de amanhã para uma manutenção de inalteração dos juros ou até uma surpresa do mercado tendo uma alta nos juros. Que se a gente for olhar a CME, nos últimos períodos, a gente vem acompanhando quase como unânime essa precificação na taxa de juros, girando em torno dos 80, 90% de probabilidade de determinada ação. E dessa vez a gente não tem algo tão consensual assim, tendo perspectivas bem divididas em relação à precificação da taxa de juros. É muito por parte da política monetária, das ferramentas de política monetária, e uma das ferramentas de política monetária que o Fed vem usando nesses últimos anos é justamente a retórica, a comunicação. E no comando do Kevin Warsh agora, ele disse que pretende diminuir esse ruído. Então, isso pode ser visto através desse reflexo aqui na precificação da taxa de juros, como o forward guidance ele muda e traz um cenário de incerteza em relação a essa tomada de decisão por parte do Fed. Então, sim, amanhã a gente pode ter uma surpresa e vir um aumento na taxa de juros, até por causa do cenário que a gente se encontra, mas vamos ver como que tá o dia de hoje, o fluxo do dinheiro, para onde está indo. E uma coisa interessante no dia de hoje que a gente já vê uma boa divergência. Petróleo está caindo 2%. A gente viu que o alívio nos níveis de preço do petróleo já foi gigantesco. Só por causa do cessar-fogo de ambos os lados. A pausa momentânea no conflito já trouxe um alívio gigante para os preços do petróleo, e isso reflete como as expectativas elas movem mais o mercado do que uma realidade, porque
O conflito ele não foi resolvido, ele pode ser retomado a qualquer instante, só que o mercado reprecifica os níveis de preço com base em expectativas. E a gente pode ver que os títulos eles estão em queda, sim, em confluência com o petróleo, mas ainda em patamares extremamente elevados. O dólar agora ele está numa uma leve alta, não é algo muito significativo, mas a gente já pode ver um reflexo nas moedas emergentes, que dá para dizer que estão girando em torno do 0 a 0. Não é uma alta muito expressiva no dólar e nem uma queda muito expressiva nas moedas emergentes, mas a gente pode ver que os metais eles estão caindo também junto com o petróleo. Isso é uma e metais caindo junto com os títulos. Então o mercado ele já encontra essa divergência. O VIX aqui nos mostra que o ambiente ele é mais caótico, ele já está quase batendo 20, até no momento agora pela manhã está em uma alta de 2%, não é algo muito relevante, mas ele está em um patamar já bem significativo. Os mercados asiáticos eles fecharam um pouco misto, mas mais para negativo. A gente pode ver que os índices asiáticos que fecharam negativos eles foram extremamente agressivos, tendo um índice fechado quase menos 11%, outro quase menos 4%, menos 7,5%, enquanto os que fecharam positivos não bateram nem 1%. A Europa ela se encontra agora positiva, tá bem resiliente dentro desse cenário. Só que se a gente vier para o índice Nasdaq e avaliar as empresas do Nasdaq, o cenário está mais para queda agora, pelo menos no pré-market, do que para uma retomada da alta. Principalmente se a gente for avaliar o setor de semicondutores, que já está batendo menos 3,3% de queda, o ETF do Nasdaq menos 1%, e os futuros aqui já estão caindo 1%, quase 1% também. E as empresas, as principais empresas do Nasdaq, Nvidia, AMD, Micron, elas já estão com uma queda bem significativa. Então, o mercado nesse cenário ele está um pouco divergente. Então, vamos ver quais são as possibilidades. Apesar dos títulos estarem em queda aqui, a gente tem dados da confiança do consumidor para sair às 11 horas da manhã. E a perspectiva é de vir um dado mais forte, acima, trazendo mais força para o dólar. Então a gente pode sim ver uma correção no dólar agora antes da saída dos dados. E depois da saída dos dados, se realmente vier acima, o dólar sofreu um impacto no curto prazo de um movimento de alta. Ou ele dá continuidade a essa alta, romper esses níveis de oferta, então corrigir e buscar níveis de demanda para dar continuidade ao movimento de alta. E acredito que esse movimento dos títulos aqui é bem provável uma reprecificação, e justamente porque amanhã tem decisão das taxas de juros. Já se a gente for pro Euro USD, dar continuidade ao movimento de queda, pode sim vir uma correção dentro desse movimento, assim como o dólar. Ele pode vir a capturar essas liquidez aqui de trás para dar continuidade a esse movimento de queda, ou então romper níveis de oferta mais atrás, então fazer pullback nesses rompimentos para dar continuidade ao movimento de baixa.
Já o ouro ele tá em divergência com o petróleo, com os títulos. Só que dentro desse cenário bem fragilizado e apesar do petróleo estar caindo aqui, ele está em um patamar relevante. Ele está bem elevado, US$ 80, 84, é algo bem significativo. E os títulos também eles estão bem elevados. Então, apesar deles estarem caindo agora na variação, a precificação deles ainda está extremamente elevada e isso por si só já tende a seguir pressionando o ouro. Então a gente pode sim ver continuidade dessa queda do ouro para buscar níveis mais abaixo e eu diria que no máximo uma correção até esses níveis para dar continuidade a essa liquidação. Ainda mais que ele já está rompendo esses fundos aqui. Então, uma correção não muito profunda ficaria bem interessante para dar continuidade a esse movimento de baixa. Principalmente porque a gente tem esse Fair Value Gap aqui em M15, Fair Value Block seria um nível de preço bem interessante para dar continuidade a esse movimento. Já o índice. O índice a gente sabe que a gente tem que avaliar ele em conjunto com os futuros. A gente avalia o spot e os futuros. É, vamos avaliar os níveis, como está o gama e o delta do NQ e do NDX. O spot agora, o NDX, ele tá em regime de gama positivo e ele tá com o delta negativo. E a gente tem um Open Interest de 4,1% nos níveis de strike. Esse volume de gama ele ainda não é algo relevante. 205k não é algo relevante para o NDX. Eu diria que em torno de 1 milhão para cima já começa a ser algo bem relevante. Então a gente poderia sim avaliar que ele está em torno do 0 a 0. Já se a gente vem para o NQ, ele já está com um volume de gama bem interessante, menos 120 milhões. E o Delta também, menos 2,7 bilhões. Então a gente pode ver que o índice, ele, pelo menos nos futuros, ele ainda está em liquidação e está com um regime de gama negativo, que significa movimentos mais acelerados, mais expansivos. Então, se a gente voltar para os níveis de preço, a gente pode ver que o NDX, o principal nível de interesse dele, pelo menos agora, antes da abertura do mercado, é essa C1 aqui, essa C1, que é a região de maior concentração de gama absoluto e é a região de maior open interest. Ou seja, é onde tem a maior concentração de contratos em aberto de opções e é a região de maior concentração de gama. Só que se a gente vier no NQ, nos futuros, a principal região de interesse do NQ é essa P1, que ela tá lá embaixo, e a gente está em regime de gama negativo. E a gente já está em regime de gama negativo. Então a gente pode ver o índice. Deixa eu ver onde está essa P1 aqui. 27.600. O NDX, o spot, já está nesse nível de preço 27.600. Então a gente. E se a gente for avaliar o fluxo do dinheiro aqui, já está bem negativo. Então a gente pode ver o índice
indo buscar esses níveis nos futuros, para então ter uma retomada para ir buscar esses níveis no NDX, até porque como amanhã tem a decisão da taxa de juros, é bem provável que a renda variável não siga em liquidação, pelo menos durante a sessão de hoje. Então, o mercado, na hora da abertura, ele pode ir buscar esses níveis para então reprecificar esse movimento e amanhã, quando vier ou aí na alteração dos juros ou até uma possível surpresa de aumento na taxa de juros, a gente ter uma liquidação maior após o índice atingir esses níveis de interesse institucional. Ou ele pode vir buscar esses níveis na abertura e então ir buscar os níveis do NQ. Mas pelo fluxo do dinheiro aqui, é mais provável que ele busque a P1 do NQ para então depois buscar esses níveis no NDX. A minha visão para o mercado essa é hoje, com base no contexto, com base nas informações, no fluxo do dinheiro e com base na estrutura gráfica. Só que, como eu falei, tem confiança do consumidor hoje para sair, pode trazer um impacto bem relevante para o mercado. E amanhã tem decisão da taxa de juros, então essa é uma semana para ficar bem atento, não tomar decisões precipitadas. Então, bora ver quais que vão ser as reações dos agentes econômicos dentro desse cenário. Tamo junto, até a